Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Ontem a gente mostrou que começou o Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná. E agora você confere como foi o primeiro dia. Mais de 600 expositores estão reunidos na cidade de Cascavel, no Paraná. Até domingo, a 37ª edição da Show Rural Copavel mostra o que tem de mais moderno e eficiente para o produtor rural, de maquinário a tecnologia e crédito. A agricultura, de modo geral, em especial a agricultura familiar, é uma indústria a céu aberto. Ela depende de dois grandes elementos, que é o clima e o mercado. Até sexta-feira, cerca de 390 mil pessoas devem passar por aqui. Essa cobertura e o vaporzinho de água ajudam a amenizar um pouco do calor que tem feito no Paraná esses dias. Mas isso não deve atrapalhar os negócios não, viu? Há uma projeção de movimento de cerca de 6 bilhões de reais. A Copavel é sempre uma feira muito esperada, né? Porque realmente ela abre o calendário de feiras do Brasil. E a expectativa está alta. A gente trouxe bastante tecnologia, aquilo que o agricultor do Paraná sempre busca. Então a gente está trazendo o que tem de mais alta tecnologia para o mercado agrícola aqui para essa feira. A expectativa nossa para essa feira é melhor do que dos últimos 2 anos. E eu explico o motivo. Esse ano a produtividade está um pouco melhor do que o ano passado. A lavoura deste ano foi menor em custo do que a do ano passado. E o preço da soja, neste momento, também está melhor que no ano passado, no mesmo período desta feira. E por todo canto, o que se vê são máquinas imponentes, muita informação, experimentos e tecnologia de ponta. Com o mercado em expansão, os drones continuam chamando a atenção. Com capacidade para 50 quilos de material sólido e 40 litros de calda líquida, esse equipamento alcança até 11 metros de diâmetro. O maior hoje ele pode fazer aí para o agricultor até 21 hectares por hora. As grandes vantagens do drone agrícola são o não amassamento da cultura, o que traz mais rentabilidade ao produtor. Também traz consigo o drone a economia de água, ou seja, pensando no meio ambiente, e também o time exato no momento das aplicações para o produtor, no qual quando ele não consegue entrar com qualquer outro equipamento por questões de chuva ou outro intempéries, ele pode já estar aplicando diretamente com o drone agrícola. A terceira reestimativa de safra de laranja, divulgada pelo Fundecitrus, aponta crescimento em relação aos números anteriores. A terceira reestimativa da safra de laranja de São Paulo e Triângulo Mineiro está reestimada em 228 milhões de caixas. Esse número corresponde a um aumento de 2,4% em relação à estimativa anterior. Ainda assim, é uma queda de 1,7% em relação à primeira estimativa, que apontava uma safra de 232 milhões de caixas. Alguns motivos são responsáveis por esse ligeiro aumento. O principal deles é que nesses últimos meses de outubro, novembro, dezembro, nós tivemos chuvas acima da média histórica. Então essa chuva foi responsável por aumentar o peso, principalmente das frutas da quarta florada, aquela florada mais tardia que ainda está sendo colhida no campo e que corresponde à maioria das frutas que também ainda serão colhidas. Uma outra notícia que contribuiu para esse aumento é a redução da taxa de queda, principalmente das variedades tardias, da Valência, da Folha Murcha e da Natal. O que antes estava estimado em 19%, caiu para 18%. Isso porque a colheita está mais rápida do que o previsto, já que nós temos uma quantidade menor de frutos na planta. A estimativa de safra continua acompanhando todo esse processo da evolução da fruta no campo. Abril nós teremos o fechamento da safra e em maio nós teremos a estimativa da safra 2025-2026. Olha, começou oficialmente a colheita nacional da soja no país. O evento de abertura foi em Mato Grosso. Maior produtor de soja do Brasil, o estado de Mato Grosso sediou mais uma vez a abertura nacional da colheita do grão. O evento foi realizado no município de Santa Carmen, no norte do estado, reunindo mais de 1.000 pessoas na Fazenda Esperança. E esse evento marca muito a pujança do estado no Mato Grosso, né? Eu acho que tudo que acontece no estado do Mato Grosso é grandioso, porque o povo daqui é grandioso. Durante a cerimônia, quem esteve presente pôde participar
participar de painéis e debates sobre sustentabilidade, biocombustíveis e até mesmo a COP30. Além disso, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária trouxe os principais estudos que estão sendo desenvolvidos para a cultura. Uma cultura que é o eixo do agronegócio brasileiro, né? Já aí há 5 décadas, né? Ninguém suspeitava que o Brasil conseguiria ter esses níveis de produtividade, mas o Brasil só chegou nesses níveis usando ciência e tecnologia. Na cultura da soja, nós temos o manejo integrado de pragas que reduz a aplicação de defensivos agrícolas, né? Nós temos as pragas de manejo que preservam o solo, preservam a microflora dos nossos solos, né? Aumentando a produtividade, né? Temos o manejo integrado de doenças para controle da ferrugem, mancha anelar e, fora isso, um grande programa de melhoramento, né? Então nós ali na Embrapa Soja estamos com um projeto muito grande, investindo muito tempo em alterar essa qualidade do óleo de soja, que comparado com outros óleos não é tão bom. Mesmo assim, 80% do biodiesel brasileiro é feito com óleo de soja. Mas a gente tem que melhorar isso. Para a safra 24-25, as expectativas são otimistas, com uma projeção de aumento de mais de 12% na produção em relação à safra anterior. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produção de soja no Brasil pode chegar a mais de 166 milhões de toneladas no ciclo atual. Mas, para o presidente da AproSoja Brasil, o momento é de cautela devido às condições climáticas. A safra 23-24 ela foi uma safra muito com déficit, muito problema de clima. E esse ano sim, o clima ajudou, o produtor fez o dever de casa, então teremos uma excelente safra com alguns pontos no Brasil, sul do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, estão com dificuldade de clima, muito sol lá por lá, não está chovendo de acordo. Então também temos alguns problemas no Brasil que assola hoje o produtor. Mas o restante do país está com uma safra bem boa e acreditamos aí que consiga se consolidar agora por 30 dias e retirar essa safra do campo, que com certeza será uma bela safra. Em Mato Grosso, a preocupação é com a janela do plantio de milho, já que a colheita da soja está atrasada em razão das chuvas. A gente já esperava uma colheita atrasada por causa que o ritmo do plantio iniciou muito lento lá em setembro. Porém, ela está mais atrasada ainda do que a gente esperava. São muitas chuvas, semanas intensas de chuva que têm atrapalhado os trabalhos dos campos, né? E também uma preocupação enorme a respeito da safrinha de milho, né? A safrinha de milho ela vai sair fora da janela. Mesmo com as incertezas, o produtor se mantém confiante. Ao final da cerimônia, autoridades, agricultores e representantes das entidades realizaram a colheita simbólica, com a famosa chuva dourada de grãos. O evento também marcou os 20 anos de história da AproSoja Mato Grosso, em uma grande celebração. O Instituto de Defesa Agropecuária em Mato Grosso emitiu um alerta de contaminação em mel depois de um ataque de besouros em colmeias em um apiário em Rondonópolis. Agora, os apicultores precisam adotar cuidados para proteger a produção. Olha só. Foi no apiário de Rondonópolis que técnicos do INDEA confirmaram a presença do pequeno besouro das colmeias. O inseto coloca em risco a produção de mel e pode trazer prejuízos aos apicultores da região. O alerta foi emitido pelo órgão depois que análises confirmaram a contaminação de 3 colmeias. Olha só, o besouro ele é bem pequenininho. Agora o problema é que ele acaba se alimentando das larvas das abelhas e também do pólen dela. Além disso, ele se movimenta dentro dos favos e com isso acaba fermentando o mel, tornando impróprio para o consumo humano. O Aetina túmida, ele é um besouro, também conhecido como pequeno besouro das colmeias. A origem dele é na África e no ano de 2015 ele chegou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em 2019 no Mato Grosso do Sul. Essa ocorrência em Rondonópolis provavelmente foi por causa da proximidade com o Mato Grosso do Sul. Então nós já estávamos em alerta com relação à possibilidade da detecção da chegada desse besouro.
O INDEA orienta os produtores a tomarem algumas medidas sanitárias para proteger as colmeias. Tem que manter o cadastro atualizado junto ao INDEA para um melhor controle da produção, além de notificar o órgão imediatamente em caso de suspeita da praga. Também é fundamental inspecionar regularmente as colmeias, verificando tampas, laterais, quadros e favos. Os apicultores vão precisar ser mais profissionais, mais cuidadosos, com revisões mais frequentes a cada 15 dias, ter cuidado na hora de suplementar a alimentação. Uma coisa muito importante, trocar cera velha, ter rainhas novas, com boa postura, utilizar caixas em bom estado de conservação, sem buracos, sem frestas. Ele tem mais ou menos 1/3 do tamanho das abelhas e ele se esconde nessas frestas e buracos. Equipes seguem monitorando a situação, mas o alerta é para que os próprios apicultores fiquem atentos e informem qualquer suspeita ao INDEA. Informação é fundamental, né? Os preços da soja reagiram aqui no mercado brasileiro na semana passada. Levantamento do CPEA demonstra que este cenário pode ter sido influenciado pelas chuvas irregulares na América do Sul. Segundo pesquisadores, essa situação vem deixando os vendedores em atenção e afastados do mercado nacional. Além disso, incertezas sobre a relação comercial entre os Estados Unidos e a China reforçam o momento de alta no Brasil. Por outro lado, a elevação no preço doméstico foi limitada pela queda do dólar, que deixa as commodities norte-americanas mais atrativas aos importadores em detrimento das brasileiras. O aumento do frete rodoviário no Brasil também limitou as altas no mercado nacional. A sustentabilidade ambiental conquista cada vez mais espaço no agronegócio. Além da preservação da natureza, as boas práticas ajudam a reduzir custos, aumentam a produção em fazendas e promovem a conscientização. Esta fazenda atua no ramo da pecuária, com a criação de animais. Localizada na cidade de Terenos, Mato Grosso do Sul, a propriedade vem adotando ações de sustentabilidade no campo. Aqui, o resíduo orgânico dos animais vira compostagem para adubar o pasto, baixando os custos com fertilizantes. Os antibióticos foram substituídos por produtos homeopáticos, tratamento mais sustentável e econômico. A partir do momento que a gente começa a olhar para dentro de uma fazenda como uma empresa, né, e que a gente olha com um olhar de sustentabilidade, com certeza a gente entra numa linha onde a gente tem menores custos, você consegue ter uma harmonia entre a natureza e o sistema de produção, e quando a gente começa a ter essa harmonia, com certeza fica mais fácil de produzir. Para ampliar as ações de sustentabilidade, a fazenda também adotou um programa de reciclagem desenvolvido com os funcionários e que tem dado bons resultados. Flávio e Valmir levaram a proposta para a família e o lixo produzido nas casas onde moram também começou a ser separado. Do campo, o material coletado é transferido para o galpão desta agroindústria, que fica em Campo Grande. A empresa atua na fabricação de suplementos e nutrição animal e tem destinado parte dos colaboradores para cuidar do projeto de reciclagem, abraçado por fazendas da região. A iniciativa da fábrica chamou a atenção da Federação das Indústrias, que certificou pela primeira vez uma empresa do agronegócio por valorizar questões ambientais, sociais e de governança. Isso é uma tendência irreversível, é uma tendência global e, mais do que uma tendência, é uma necessidade, tanto de conscientização da sociedade quanto de conscientização das próprias empresas. O projeto está aberto para quem quiser copiar, melhorar, aperfeiçoar. Aqui, porque o meio ambiente está sendo atacado de todos os lados. O dinheiro gerado com a reciclagem volta para o homem do campo, que segue orgulhoso por colaborar com o meio ambiente. É muito bom. Você andar no campo, o pasto está tudo limpo, não tem plástico, não tem garrafa jogada no chão. É uma coisa muito boa para a gente. Para os animais também que não ficam comendo plástico, uma coisa muito boa. Produtos antes cultivados na zona rural tomaram conta do quintal de uma clínica odontológica em Goiânia.
No terreno é possível encontrar verduras em sistema de aquaponia e tilápias criadas em caixa d'água. Quem passa por fora da clínica de odontologia não imagina que lá dentro, no quintal, uma horta preenche o lugar. Mas não se trata de uma horta tradicional. Estamos falando de aquaponia, um sistema de cultivo que alia a criação de peixes com cultivo de hortaliças, como a alface. Viviane trabalha na clínica há 24 anos e faz parte dos 17 voluntários que toparam o desafio de aprender a cuidar da horta aquática. Ela conta que sempre gostou de plantas, mas nunca tinha ouvido falar em aquaponia. Você tem um nicho de coisa que você nunca tinha conhecido, não sabia como que era que funcionava, e nós tivemos um curso teórico bem conciso, né, pelo Senar, junto com o Felipe, e no terceiro dia de curso a gente pôs a mão na massa e já fez a primeira etapa do trabalho, né? A iniciativa de ter um espaço assim partiu da direção da cooperativa odontológica, que já desenvolve outros projetos. O social, o Instituto já tem várias outras ações pautadas no social. Precisava do ambiental. Então, com a área tão grande dessa aqui, dentro da horta urbana, a gente resolveu, então, produzir alimentos orgânicos para poder fazer a doação para a sociedade. E aí a gente abraça, então, a causa social. A horta, que começou há pouco mais de um ano de forma tímida, com apenas um tanque de peixe e uma bancada de cultivo, foi aos poucos sendo ampliada. Cada caixa d'água dessa, de 1.000 litros, comporta até 40 quilos de tilápia. O ciclo da água é fechado, ou seja, ela é reutilizada. E todo esse trabalho só foi possível graças aqui também ao Felipe, que é instrutor do Senar e passou as orientações necessárias aos funcionários, aos colaboradores aqui da empresa. Felipe, a gente vê que é um trabalho terapêutico para os funcionários, mas que exige técnica, né? O que é necessário para ter uma horta como essa aqui? Aqui são realizados manejos diários, né? Como alimentação, verificação da qualidade da água, observação das plantas para ver se não tem nenhum tipo de parasita. Mas assim, normalmente são esses manejos simples que são realizados no dia a dia. É claro, vai ter um dia que vai fazer uma despesca, que é a remoção dos peixes, vai ter um dia que vai ser feita a colheita, que é a remoção das hortaliças, e nesses dias sim terão um pouquinho mais de trabalho. Felipe explica que a aquaponia exige pouco espaço e pode ser feita em casa para consumo próprio. O custo de implantação não é alto. Conhecimento, informações tem disponível, o Senar Goiás está disponível aí de forma gratuita para quem se interessar. Procure seu sindicato rural e entre em contato que a gente vai disponibilizar esse treinamento aí de forma gratuita. A colheita das hortaliças é feita a cada 30 dias e elas são doadas para instituições parceiras. Em um ano, já foram colhidos em torno de 600 pés, que beneficiaram cerca de 300 pessoas, incluindo creches e casa de apoio para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Um bem feito a quem precisa e a quem coloca a mão na massa. Com certeza é terapia, né? Com certeza a gente hoje se conhece melhor, a gente sabe com quem a gente pode contar, né? É um grupo que não é tão extenso, mas é um grupo contagiante, tanto que nós temos novos colegas que estão chegando ao trabalho e já se envolveram, né, na Uniorta, e isso é muito gratificante, né? Nós temos 2 creches, temos um centro de reabilitação e uma casa de apoio a crianças e adolescentes em tratamento com câncer. No total, são aproximadamente 300 pessoas que já foram contempladas com a nossa ação social. Muito bacana esse projeto, né? As frutas cultivadas no quintal da propriedade transformaram o negócio de uma família lá em Minas Gerais em uma agroindústria. A produção chega a 300 quilos de polpa por mês e atende ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O trabalho começa no quintal de casa. Hoje a colheita começa nos pés de goiaba. Aos poucos o caixote vai se preenchendo com as frutas maduras. Estamos em uma propriedade rural de Araguari para contar a história de uma família que transformou uma necessidade em oportunidade. Eles começaram a produzir polpas de fruta apenas para o consumo próprio, mas o negócio deu tão certo que hoje a produção já ultrapassa 300 quilos por mês. A Sueli e o Rubens se casaram e tiveram a Carol e a Bia. O Iago chegou à família depois,
namorando a Carol. Juntos, os 5 se abraçaram e construíram um verdadeiro negócio. Primeiramente, a gente agradece a Deus por essa família e pela oportunidade que a gente teve desse sonho se tornar realidade, e aos poucos a gente está crescendo cada vez mais. O Rubens é produtor de café há décadas e os dois criaram as filhas nesta propriedade. A ideia de produzir as polpas surgiu para resolver um problema que a família estava enfrentando. Com tanta goiaba no pé, eles não estavam conseguindo consumir tudo. A gente vendia todas as verdes para o Ceasa e para o Sacolão de Araguari, e de repente começou a sobrar muita goiaba madura. Começamos a vender para uma fábrica em Uberlândia, mas mesmo assim depois não era suficiente e sobrava muita. Aí um dia eu comecei a fazer geleinhas e bater polpas, e começou daí vender as polpas de goiaba, e de repente as pessoas começaram a pedir uma fruta, se tinha maracujá, se tinha cerola, e aí foi. E hoje temos 10 sabores de frutas. O primeiro passo foi investir na estrutura da fábrica. As meninas chegaram a morar fora, mas voltaram quando a procura começou a aumentar. Eles trabalham com agricultura familiar, um modelo de produção baseado em pequenas propriedades rurais administradas predominantemente por famílias. Modelo que cresceu muito nos últimos anos e que atualmente é responsável por 70% da produção de alimentos consumidos no Brasil. A fábrica da família Biciato conta com 10 variedades de frutas. Algumas são produzidas no quintal de casa e outras são compradas de fornecedores. Bom, o que a gente tem da produção da fazenda é tamarino, cajamanga, goiaba, acerola, manga, e praticamente, se a gente precisar, a gente pega dos outros produtores as outras frutas, como seria morango e abacaxi. Depois que as frutas já foram colhidas, a primeira etapa começa na porta da fábrica. A gente vai selecionar a goiaba para ver se não tem nenhuma cortada já por algum passarinho, bicada, alguma bem podre. Vai bem a fruta bem selecionada lá para dentro. Depois, a nova etapa é dentro da fábrica. Começa pela pré-lavagem, né? E aqui é a higienização, para que a gente tenha certeza que nada está errado, né, com a fruta. É agora que começa o trabalho mais importante, o corte e seleção das frutas. Aí a gente vai fazer todo o corte dela, retirar todo, se tiver algum podre, se tiver algum estragadinho, para a fruta ir perfeita para despolpadeira e fazer a polpa de fruta bem gostosa. Pode bater na despolpadeira, que essa despolpadeira faz também a goiaba. E tem um liquidificador. Como é pouca quantidade, a gente vai fazer no liquidificador. Agora é o processo de coar, para ter certeza, para que na hora da embalagem não vai nenhuma sementinha no suco. Depois da fruta coada, então pronta, agora é a parte da embalagem dela, onde a gente coloca a medida certinha dessa canequinha. Nossa polpa é de 250 gramas, 100% natural. Coloca no saquinho, sela, etiqueta e depois vai direto para a câmara fria para o congelamento e consumo. A família participa do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 60% das polpas que são produzidas vão direto para as escolas do Triângulo Mineiro. Além disso, os produtos também são vendidos pelas redes sociais. Todos são natural mesmo, não vai água, não vai corante, nem conservante, são todas 100% mesmo. E a maioria das frutas são todas aqui da fazenda. Agora a gente fala de uma fruta muito bonita, principalmente por dentro. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de pitaia do mundo. A fruta que tem conquistado cada vez mais o paladar do brasileiro vem conquistando também os produtores. A fruta do dragão chama a atenção pelas cores fortes, o exterior exótico e o interior delicado. O paladar agrada quem prova e a rentabilidade no campo conquista cada vez mais produtores. O cultivo da pitaia começou no Brasil na década de 1990 e concentra hoje, no estado de São Paulo, cerca de 40% da produção do país.
A pitaia é uma fruta tropical, então ela se adaptou muito bem, né, ao clima brasileiro. Na verdade, nós temos experiências de sucesso de cultivo de pitaia, do Rio Grande do Sul até Roraima. A propriedade do seu Odino, em Tabatinga, no interior paulista, tem cerca de 10 hectares destinados ao plantio da cana, de pinha e pitaia. Ele começou a plantar a fruta há cerca de 6 anos no sítio da família. Hoje, em pouco mais de um alqueire, tem cerca de 400 pés em plena produção. Eu plantei por gasto uns pés e depois todo mundo queria. E tem mais em expansão. Cerca de 300 novos pés estão sendo cultivados. Essa área foi plantada há apenas um ano e já está cheia de botão e alguns pés, inclusive, produzindo. Já deste outro lado, as plantas têm cerca de 2 anos. E apesar dos pés ainda estarem menores, estarem pequenos, já tem muita planta carregada. Foi expandindo, porque foi rendendo, todo mundo queria e eu fui expandindo, né? E hoje eu já tenho bastante e já colhi bastante esse ano. É um bom negócio. Não dá trabalho, não dá nada. Com o tempo, o seu Odino foi aprimorando a forma de produzir. O plantio em parreira apresentou dificuldades na hora da colheita. Por isso, as novas áreas estão diferentes. O pneu colocado em cima do suporte serve como uma espécie de guia para os cactos. E a técnica do seu Odino está certa, viu? Outra prática importante é a questão do tutoramento. A pitaia exige, postes de concreto armado ou de madeira para poder ser conduzida. Por aqui tem pitaia vermelha, branca e um pouco da amarela, que, segundo o seu Odino, produz frutos pequenos e não é muito rentável. Todas elas são bem saborosas. A produção vai para mercados e varejões da região. Cada planta produz cerca de 45 quilos de pitaia por safra. Essa já é a 4ª colheita dessa safra, um indício de que este ano a produtividade deve ser ainda maior. Em novembro ela começa a dar um pouquinho de flor. E ela, abrindo a flor é 30 dias para madurar. Então é novembro, então você começa a colher em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Aí a última florada no começo de abril você colhe no começo de maio. Depois ela não dá mais flor, ela só cresce. Na seca inteira ela só cresce. E depois quando chega em novembro, ela renova outra vez. O preço, que no começo da safra era de cerca de R$10 o quilo, agora chega a R$ 3,50. Mas para o seu Odino, não há do que reclamar. Vende que dá gosto, viu? E olha, é uma delícia mesmo, eu adoro. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!